Olá, eu sou a Lídia E eu sou a Cícera. e nós vamos gravar hoje o nosso primeiro podcast Odontologia e Beleza. E o assunto de hoje é sobre Botox. Quais são as dúvidas, quais são os mitos? E a Cícera veio aqui com um monte de perguntas para mim que eu vou tentar aí ver se consigo responder todas para vocês para desmistificar essa ideia aí de Botox. Vamos lá. Legal, então vamos lá. A gente sabe que aqui no consultório a maioria das pessoas vem com as mesmas dúvidas. Então a nossa primeira pergunta é: o que é o Botox? Bom, o Botox, ele é uma proteína em primeiro lugar, né? Ele é ou então um tratamento, digamos assim, né? Porque hoje em dia você vai nos lugares tem Botox para tudo, né? Tem Botox pro cabelo, tem Botox pra pele, tem Botox, sei lá, tem detox, né? É tanto ox que a gente não sabe o que é tanto ox. Então, se você for pensar em Botox, realmente, é mais do que isso até. Botox é a marca, né? Porque uma empresa, então, patenteou a toxina botulínica no nome de Botox. Então, às vezes a gente falar assim, eu quero fazer um Botox, é a mesma coisa que você falar assim, eu vou usar uma Gillette. Gillette é a marca, né? Então, o Botox realmente é uma marca patenteada pela Allergan, de uma toxina botulínica, isso usada para rejuvenescimento de pele. Então, se a gente for pensar exatamente o que é Botox, Botox é isso, é um produto, uma marca. Que legal. Então, já que o Botox é uma marca, né, do que o Botox é feito? Então, o Botox é uma proteína que ela é tirada de uma toxina produzida pelo Clostridium botulinum, que é uma bactéria que causava a doença botulismo. E essa toxina, ela foi, como eu posso dizer assim, muito minimizada, ela foi atenuada, ficado bem fraquinha. E aí dela foi tirado só um pouquinho dela, misturado com moléculas aí, de albumina, misturado com outras coisas, e foi feito então um produto que, apesar de ele ser tóxico primeiramente, ele acabou então sendo uma coisa usada na estética ou então até no tratamento estético. Então, se você for pensar bem o que ele primeiramente ele era um veneno, mas agora ele é usado para tratamento estético. Que legal. E como que ele age na pele? Bom, ele vai agir assim, ele vai impedir contração muscular. A doença, botulismo, ela fazia com que a pessoa, o animal, morresse sem conseguir respirar, porque a musculatura travava, então não movimentava mais o músculo, né? E aí foi descoberto que isso podia ser usado para a parte estética. De que jeito? Doses muito pequenas, colocadas em algumas partes, em alguns músculos, impediam que ele se contraísse. Então, por exemplo, você tem uma ruga aqui na testa, né? E você pode fazer com que esse músculo não funcione, então você coloca ali a toxina em pequenas quantidades e você não vai ter aquela contração muscular, entendeu? Então não é assim, qualquer parte, né, que você vai colocar, tem partes específicas, né? Que bom. E uma boa pergunta que todo mundo quer saber é a partir de qual idade que a gente já pode começar a fazer essas aplicações, né? Sim. Então, assim, aí nós estamos passando pro Botox estético, né? Porque ele vai ter mais de uma aplicação. O Botox, ou a toxina botulínica, né? Então, quando eu falar Botox, entenda, é a toxina, porque Botox seria a marca, né? Então, ele vai ter tanto aplicações cosméticas, né? Para impedir contração, formação de rugas, como ele vai ter aplicações também na área da saúde, né? Então, por exemplo, ele foi muito usado antigamente para crianças que babavam muito em hospital, sabe assim, criança que estava internada, entubada e tudo mais, eles queriam impedir então que contraísse a glândula salivar. Então, desde criancinha, então algumas criancinhas que estavam em hospital já era usado. Então, a parte assim terapêutica, ela não tem muita idade. A parte cosmética, ela já pode ser usada, por exemplo, numa moça jovem assim, 26, 25 anos, para prevenir que venha a ter rugas, tá? Porque, deixa eu explicar uma parte da ruga aqui que me ocorreu. O que acontece? Quando a gente tem as rugas já formadas, já marcadas, a pele já está vincada, o Botox não funciona tão bem, né? A toxina não vai funcionar. Por quê? Porque como ela impede a contração muscular, depois que aquilo já está todo muito assim marcado, aquilo já não é mais uma contração, aquilo já é como que eu posso dizer, já é uma marca, como se você pegasse um papel. Então você pega um papel, você amassa todo ele,
e depois você abre. Né? Tá todo esticadinho. Daí você pega um ferro, estica, ele não fica tão perfeito. Ele já ficou com algumas marcas, né? Fica Agora, aberto, mas não sem fica detalhes, não fica né? sem bonito assim. Agora a toxina vai fazer o quê? Ela vai impedir, digamos que ela deixasse aquilo ali resinado, duro, né? Vamos fazer uma explicação assim, mais ou menos desse jeito. A hora que o papel então tá duro, eu não consigo amassar ele, então ele não forma aquelas rugas, tá? Não é assim, mas para ter uma ideia, mais ou menos assim. E uma preocupação também de todo mundo é quanto tempo dura, né? Ah, sim. Infelizmente dura pouco. Infelizmente, o tempo de ação da toxina na pele, ela vai ser de 3 a 6 meses. Tem gente que fala que dura 6 meses, isso vai depender muito do metabolismo da pessoa, né? A média de tempo e o que vem escrito na bula são 3 meses de duração. Inclusive em mim, né, que eu adoro Botox, depois que eu descobri, nossa, falei, gente, é fantástico isso, né, porque realmente, se você tem uma ruguinha muito fininha, ela some, né, que nem aquele papel que amassou um pouquinho, você dá uma passadinha no ferro, ele até volta, né, então foi muito legal, eu tinha umas rugas na testa aqui que eu não gostava, algumas coisas assim, e aí por que eu tô falando isso? Porque eu sou super ativa, então, nossa, eu não paro, eu vou pra cima e pra baixo. E quando você tem uma atividade muito grande assim, o Botox passa mais rápido. Então, para mim, são 3 meses de duração e ele já subiu praticamente. Eu pus nesses dias aqui, tem um pouco em mim aqui, eu acho que eu coloquei aqui faz uns 2 meses, pouquinho, né? E já tá saindo. Então, se você olhar aqui assim, você vai ver que já tem umas ruguinhas formando. E então, assim, tem um pessoal que fala de uns produtos para fazer o Botox durar mais, mas não tem comprovação científica, e o que se percebe mesmo é que é mais um pessoal tentando vender mais um produto para, né, para ganhar mais dinheiro, mais marketing mesmo. Mas o tempo de ação dele é de 3 a 6 meses e vai depender muito do metabolismo da pessoa. Uma pessoa mais lenta, mais calma, ou que não tem tanta atividade física, ou que não fica tanto no sol, dura mais. Mas uma pessoa assim, mais ativa, tudo vai dar os 3 meses, nem isso, e já vai passando. Próxima pergunta o nosso rosto vai ficar paralisado? Então, esse paralisado em partes vai. Aonde foi aplicado a toxina, ele vai ficar paralisado, mas não aquele paralisado assim, aquela coisa dura que você sente como se fosse amortecido, endurecido, mas aquela musculatura não vai mexer. Veja só, não é uma coisa que esteticamente fica feio, mas, por exemplo, você não quer que contraia todas essas rugas aqui, você não quer que elas apareçam. Então, quando você levanta a sobrancelha, elas não marcam, tá? No meu caso aqui, como a toxina já está saindo, talvez dê pra ver um pouco que quando eu levanto já começa a marcar. Mas logo que você aplica, você não vê isso daí. Então, você levanta a sobrancelha, mas isso aqui não mexe, realmente não movimenta. Não é uma coisa que fica tão paralisado a ponto de você falar assim, nossa, que horror, parece que tá com derrame. Não é assim. E outra, por isso que existem lugares apropriados para se colocar a toxina, né? Você não vai colocar em qualquer músculo, porque senão você pode ter o que chama pitose. Por exemplo, o que é uma das coisas que é ruim quando você coloca a toxina e ela vai para o lugar errado, por exemplo? Então, digamos que você aplicou ela aqui nessa região aqui dos olhos e aí você coçou ou então não foi bem aplicado e ela veio parar aqui na pálpebra inferior. O que vai acontecer? Essa pálpebra vai ficar caída, porque ela fica paralisada. Ou então, pior, veio parar na pálpebra de cima. E aí, então, essa pálpebra não vai levantar, você vai ficar com o olho meio assim, porque realmente esse músculo não vai funcionar. Então, nesse caso, pode haver uma paralisação, sim, que é essa musculatura, falar, eu não consigo abrir meu olho, né? Porque aquele músculo não funciona. Então, isso pode ser, sim, um erro. Isso a gente consideraria um erro, né? Um erro na aplicação. Se for aplicado no lugar errado, pode acontecer realmente, assim, um tipo de paralisia, né? Tá. Aplicou no lugar errado, paralisou o lugar que a gente não queria. E qual o nosso próximo procedimento? Pois não tem o que fazer. Não existe um antídoto para toxina. Infelizmente, se foi para o lugar errado, você vai ficar ali 3 meses, de repente, com o olho caído, né? Ou então com... como eu posso... O que mais pode acontecer de errado, né?
Foi uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma aplicação que é nessa região aqui, sabe? Que é bem legal, porque ela impede, assim, que fique puxando essa musculatura para baixo. Porque o interessante da toxina não é só sumir a ruga, mas impedir que a musculatura fique toda sendo puxada para baixo. E aí foi legal, tem um ponto aqui, um ponto bonito, Nefertiti, um negócio assim, né, tudo legal. Eu falei, não, vamos fazer isso daí. E eu não sei se foi na hora de aplicar, aplicou no lugar errado, ou se isso é um efeito colateral mesmo, porque eu não vi ninguém comentar isso, mas aconteceu assim, né. Então eu tava lá em casa, eu gosto muito de amendoim, tava comendo amendoim, e eu comecei a perceber assim que eu não conseguia tirar, sabe quando você come, entra comida assim, você movimenta a boca e sai? Gente, mas eu tô ficando velha mesmo, né? Porque, nossa, tá acumulando tanto alimento assim na minha boca quando eu como, né? E aquele monte de amendoim, falei assim, nossa, foi muito engraçado. Aí passado um tempo, eu falei assim, o Botox, você lembra que eu falei pra você? Até que passou meio rápido a ação desse daí, né? Porque acho que eu movimentei tanto, né? E não foi uma quantidade tão grande que passou. Mas até eu brincava assim, como sabe com minha mãe, falei, a gente fica bonita, só que fica sem classe, né? Tem que ficar colocando o dedo assim pra tirar o resto de comida. Mas, então, isso foi um efeito errado. Não era para ter acontecido isso. Então, provavelmente, como é uma região aqui que é mais embaixo, eu acho que eu esqueci, nas primeiras 4 horas eu acabei mexendo, ou não sei, eu estava de máscara no dia, foi num curso lá que eu apliquei, eu acho que saiu fora do lugar e acabou acontecendo isso. Então, não é o ideal realmente que aconteça, né? Que legal. E não tem antídoto, né? Não tem antídoto. Você errou, sinto muito, 3 meses torta. Então a gente tem que ver bem quem vai fazer essas aplicações, né? Com certeza. Não, tem que conhecer o profissional, tem que estar habilitado, ele tem que entender de harmonização facial, ele tem que conhecer a musculatura, ele tem que saber qual que é o tamanho da agulha que vai usar, a profundidade da agulha, porque não é em qualquer músculo, né? Você não quer paralisar um músculo que é importante para você falar, para você enxergar, e se a pessoa não tiver bem treinada e bem habilitada, erra mesmo. Infelizmente, erra mesmo. Você falou de agulha aí, né? E os nossos medos. Dói essas picadas de agulha, como que a gente pode... Então, existe aquele ditado que fala que sem dor não tem beleza, né? Não tem ganho, né? No pain, no gain. Então, realmente. Só que assim... Puxa, é muito diferente da odontologia normal, né? Enquanto que você dá uma anestesia, você precisa de uma agulhona, assim, de uns 3, né, centímetros, 4, para a aplicação da toxina, é uma agulhinha muito pequenininha. São 4 milímetros, 6 milímetros no máximo, uma agulhinha muito fininha. O líquido é um líquido muito, praticamente soro, né, fisiológico, que é a diluição dele. Então, não dói quase nada. Não vou dizer para você, assim, que não dói nada. Tem pontos em que a gente não sente absolutamente nada e tem pontos que a gente sente um pouquinho de ardência, né? Principalmente se for um pouco mais profundo. E às vezes a gente sente mais de um lado, não sente do outro, mais ou menos que nem tirar a sobrancelha, né? Parece que a primeira sobrancelha assim não dói, a segunda é terrível, né? Existe uma pomada anestésica que pode ser passada na pele. Infelizmente, assim como a pele é muito queratinizada, essa pomada ela não pega tão bem. Você poderia até colocar, um jeito é passar a pomada, pressionar, deixar ela pressionada bastante tempo, né, que a gente chama de ocluir ali o lugar. E ali vai ter que ficar pelo menos meia hora. E às vezes, assim, por pressa do paciente, do profissional, e por não doer tanto assim, a gente nem faz. Mas eu não vejo isso como um impedimento, sabe? As agulhinhas são muito delicadas na hora que você faz a primeira aplicação, a pessoa não sente nada e vai tranquilamente. O que você achou? Você já fez uma vez, né? Você falou da sua idade, mas ela não quer contar, mas ela já fez uma vez, sim. Foi light, mas fez, né? Sempre fui muito medrosa com agulha. Nossa, me surpreendeu. Não tem nada de, dói muito. É uma picadinha, uma formiguinha ali, passou. E nem confesso que depois disso, meus medos de agulhas acabaram. Não, é pra gente ficar bonita, né? Até injeção na testa, na verdade. Injeção na testa. Injeção na testa. Mas e aí, qual que é a próxima? Então, falando de injeção na testa, né? Vamos lá, em qual lugar a gente pode aplicar? Que tipo de ruga? Sim, não é qualquer ruga, infelizmente. São as rugas da mímica facial, que são essas rugas assim que quando você levanta a sobrancelha, né? São as rugas aqui do orbicular dos olhos, quando a gente sorri, aquele pé de galinha.
Que mais? A gente pode fazer aí, a parte de ruga da mímica facial tá só aqui, né? Não tem muito mais o que inventar. Aqui embaixo, se a pessoa tem uma ruga mais aqui embaixo, já não dá, porque senão a pálpebra cai. Então é até mais ou menos a metade do olho aqui. A gente consegue essa aqui do cheirinho ruim. Eu não fiz essa, nem sei se aparece muito. Quando tem gente que vai sorrir e dá aquela contração assim que mostra aqui. Então aqui também pode ser aplicado. Uma bem legal, que foi até que você fez, né? Que é aqui quando a gente fica bravo. Então aquela expressão pesada que às vezes as pessoas têm, que forma aquela rugona aqui, ela é bem interessante, só que tem um problema nessa daí. Se você já tem aquela ruga bem marcada, bem profunda, a toxina não vai resolver. Mesmo você aplicando ali, ela melhora, ela dá uma amenizada, mas ela não fica assim tão... não faz sumir totalmente. E ali é uma região complicada para outros produtos também. Nem ácido hialurônico não dá para passar aqui nessa região, que é uma região bem perigosa, muito enervada, muito cheia de vasos sanguíneos, né? Então, nem aí um preenchedor seria... Existem outras técnicas para corrigir esse problema, que não é o nosso assunto aqui agora, né? Mas, enfim, mímica facial. É outra coisa legal também, que eu comentei com você do preventivo, né? Que, assim, tudo puxa para baixo, né? Então, a gente tem aqui toda essa musculatura e com o tempo a gente vai percebendo que o rosto a gente vai despencando, né? Alguns músculos, por exemplo, aqui do pescoço, se você aplicar no lugar certinho, uma pequena dose, ele impede essa musculatura de ficar puxando isso aqui para baixo, então você tem uma ação aí preventiva do envelhecimento. Então, além de estética, ele é preventivo. Preventivo do envelhecimento, porque impede. Tem mais uma coisa muito legal que eu adoro, que é sorriso gengival. Né? O que é o sorriso gengival? Então, a toxina para o sorriso gengival, a pessoa às vezes tem aquele maxilar baixo e quando ela sorri aparece toda aquela gengiva grandona, assim, porque os dentes às vezes são curtinhos ou levanta muito o lábio. Então, uma pequena dose de toxina dos dois lados e esse lábio não vai erguer tanto e você vai corrigir o sorriso gengival. É uma coisa assim que fica bem bonito, bem bacana. 3 meses depois tem que fazer de novo, não tem jeito, né? Mas resolve bastante. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma aplicação. Tem então outras questões aí terapêuticas, melhorar o ângulo aqui, que nem eu falei pra você que eu fiz 2 aplicações, uma aqui e outra aqui, para dar uma correção. Então esse músculo às vezes ele tá puxando isso aqui para baixo e a gente não vê corretamente esse ângulo aqui, né? Que é uma coisa bonita assim na mulher, né? Ver bem certinho aqui esse ângulo. Tá na moda, né? Ficar com isso aqui bem marcado. E aí uma aplicação aqui faz com que esse músculo não fique sendo tão puxado e aí você tem então uma melhor estética. Posso falar mais? Claro. Terapêutico na odontologia. Bruxismo, a pessoa que range muito, que aperta muito os dentes, pode ser aplicado aqui no masseter. Sabe aquelas pessoas que estão com o rosto bem quadrado, assim, que ela já fez musculação na bochecha, né? De tanto que ela apertou, você coloca a toxina ali no lugar certinho e ela não vai contrair, não vai ter tanta força para contrair a musculatura. Claro que ela vai ter que conseguir mastigar, né? Então você não pode pôr um monte. E quantas vezes a gente pode aplicar, né? Então, os estudos mostram uma vez só. Uma vez só, porque se você fizer repetições contínuas, nesse caso do masseter, você vai fazer com que essa musculatura fique muito degradada. E aí, então, a pessoa vai começar a perder força na mastigação, né? Então, no masseter, nessa região aqui, ela é legal, mas, assim, um caso de emergência. A pessoa chegou com muita dor na articulação, muito cansaço muscular, e você faria uma aplicação assim, mais para ela ter uma amenizada e depois vai usar a placa de mordida mesmo. Não é legal usar a longo prazo. E tem outras indicações aí, né, que a gente pode ir lembrando, mas uma dessas aí das principais. E um fato muito importante que a gente tem que informar todos, né, são os efeitos colaterais. Sim. O que a gente pode falar para os nossos pacientes? Sim. Então, logo que você aplica a toxina, você tem que tomar alguns cuidados justamente para não ter coisas desagradáveis depois, né? Então, por exemplo, você fez ali na testa, no rosto, tudo, as primeiras 4 horas você tem que ficar sentado ou de pé, não é para deitar, não pode coçar no lugar, não pode passar maquiagem,
ou seja, você vai deixar aquela região ali sem mexer. Por que isso? Porque você coloca a toxina naquele músculo específico. Então, eu quero que aquele músculo da testa não movimente. Eu não posso, então, ali ficar esfregando, coçando, e aquilo pode esparramar para um músculo que eu quero que ele funcione, né? Então, a ptose, que é essa pálpebra aí que fica caída, ela pode acontecer tanto por uma aplicação no lugar errado, como pode acontecer por conta de que o paciente coçou depois do lugar. Não é muito comum da coceira, mas tem algumas pessoas que podem ter um pouquinho de coceira depois da aplicação da toxina, né? Então você tem que se conter, as primeiras 4 horas não pode mexer ali. E o meu protocolo de atendimento são os primeiros 4 dias também, não dormir de lado para não esmagar, não pegar sol, não passar maquiagem. Então tem que ter uns cuidados assim, porque aquela toxina ali vai ficar agindo naquela região, e só depois de 4 dias você tem uma segurança de que aquilo não vai mais sair do lugar. Que legal. Qual a diferença entre toxina e ácido hialurônico, né? Tá. Quais são os seus efeitos e Total. que age cada uma? Sim, não. A toxina, ela é, como eu falei lá, ela é um produto que vai impedir contração muscular. É uma dose muito pequenininha e ela só vai fazer com que o músculo não se movimente, né? É algumas áreas que a gente pode colocar, para que a gente não quer que aquele músculo lá contraia e você veja uma ruga. Agora, o ácido hialurônico é totalmente diferente, ele é um preenchedor. Então ele vai preencher uma região, ele vai encher uma região, a região ali tá murcha, ou então formou um vinco muito grande de ruga, a toxina não vai mais ali, por exemplo, assim, o bigode chinês, né? Então você tá com aquela pele toda caída ali, você não tem como colocar uma toxina que vai contrair e puxar tudo isso daqui, ela não faz essa ação. Você consegue então colocar um preenchedor naquela região do bigode chinês para que ele fique cheio. Então, e ácido hialurônico é um preenchedor, a toxina é um produto que impede contração muscular, totalmente diferente a ação, embora as duas coisas estão relacionadas à estética facial e elas são complementos uma da outra, né? Você não faz só, você não resolve tudo com toxina, você não resolve tudo com ácido. Mais uma pergunta, né? E essa toxina, o Botox, ele pode ter alguma alergia? Algumas pessoas que têm mais alergia, como que podemos... Sim. Se a pessoa tem algumas contraindicações, né? Por exemplo, assim, se você tem alergia à albumina, ao ovo, então você não poderia aplicar, porque para a produção da molécula, ela foi incorporada a albumina nela, para que ela ficasse um pouquinho mais estável, né? E também para reconhecimento do corpo, tem várias razões ali pelas quais foi incorporada a albumina na própria molécula da toxina, né? Então, alergia ao ovo não pode. A outra questão também, se você tomou antitetânica há menos de 6 meses, também você não pode fazer a toxina, porque a vacina antitetânica, ela é feita também com uma bactéria atenuada, né? É um Clostridium tetani. E o Botox é o Clostridium botulinum. Então, mais ou menos, eles são parecidos. Então, se você toma uma vacina antitetânica, essa vacina ela pode entender que a toxina é também um antígeno ali e tem uma reação. Então, não se indica para quem tomou vacina há menos de 6 meses. Depois disso, você já pode usar. Se tiver grávida, se tiver amamentando, são todas aquelas coisas assim que vai acontecer algum problema, se você aplicou toxina e você descobriu que estava grávida depois, não vai. Mas a gente não quer nunca ter aquele risco, né? Falar, meu filho nasceu com problema, foi por causa do Botox que eu fiz. Não, então, para evitar, não se faz nessas situações. O que mais? E você não faz em situações que você vai para a praia no dia seguinte, né? Se você tem um casamento para ir no dia seguinte, você vai ter que passar, né, maquiagem, você vai mexer, né? Então você tem que dar uma pensada nesses 4 dias seguintes que você vai, depois que você fez a toxina, o que você vai fazer? Você chegou de capacete, você veio fazer a toxina no consultório e você veio de moto. E você veio de capacete, para ir embora você vai fazer como? Vai colocar o capacete, vai esmagar tudo ali, né? Vai sair tudo do lugar? Vai chegar, nossa, não tá assim, né? Então, não. Então, assim, tem que pensar nessas coisas antes de fazer. Né? No pós-operatório, que é importante. O pré são essas coisas que eu falei. O pós seria isso daí.
Que legal. Tá? E a gente falou um pouco, mas não deixamos bem explicado quem pode aplicar. Quem pode fazer essas aplicações, quais são os médicos, os profissionais, sim. profissionais. Tá. Então, desde há uns 5 anos atrás ou mais, não me lembro bem, a odontologia já foi permitida a fazer aplicações de toxina na parte oral, aqui na boca. Então a gente podia fazer aqui sorriso gengival, masseter, coisa assim. Do ano passado, em 2008, não, 2018, né? O tempo passa tão rápido que eu estou em 2008 ainda. 2018, nós testávamos lá no Congresso, lembra? Sim. Tinha acabado de sair uma resolução do Conselho Federal de Odontologia de que o dentista poderia fazer a aplicação em todo o rosto. Então, isso depois do ano passado foram várias reuniões sobre isso, até que se chegou ao consenso de que hoje a classe odontológica ela está permitida também a aplicar toxina em toda a face e outros procedimentos estéticos, né? Então hoje já existe essa disciplina de harmonização facial bem ampla, você deve tá ouvindo bastante as pessoas falarem disso, porque agora o profissional, o dentista está habilitado a fazer isso. Outros profissionais da área de saúde também podem, enfermeiros também podem, e quem fez biomedicina também. Então essa parte daí eu já não sei te dizer exatamente como que é a regulamentação, mas para a odontologia, que é a minha área, eu posso te dizer sim, os dentistas estão habilitados, contanto, claro, que eles tenham feito curso, tenham tempo de treinamento, né? O dermatologista também pode fazer. A esteticista pode fazer? Não, o esteticista não pode aplicar a toxina, tá? Então fica mais para a área mesmo de quem tem mais o conhecimento da parte de anatomia facial, de nervos da face, de musculatura, tá? E mais uma, com o tempo, nosso organismo ele cria resistência a essa toxina? Sim, sim e não. Então veja bem, você tem um prazo máximo, um prazo mínimo para reaplicar. Então depois de 3 meses a toxina vai sumindo do seu corpo e aí então você tem que fazer uma nova aplicação. Mas digamos, por exemplo, assim, que você fez lá só na testa e você falou, puxa vida, daqui uma semana, ou melhor, 2, 3 semanas, um mês, eu resolvi que eu fiz só na testa, eu resolvi que, puxa, eu devia ter feito aqui, devia ter feito ali, devia ter feito em outras partes, se quero fazer de novo. Não pode. Por quê? Porque se você fizer aplicações com menos de 3 meses no seu corpo, você vai criar uma coisa que chama efeito vacina, que é o quê? O seu corpo vai sentindo a entrada daquela toxina uma vez, outra e outra, numa proximidade muito grande, e ele começa a criar anticorpos contra aquele produto. E ele começa a não fazer mais efeito, né? Então, puxa, tão legal, né? E aí, então, ele não fazer mais efeito vai ser um problema. E você não vai poder mais fazer a toxina. Então, o tempo mínimo de espera são 3 meses entre as aplicações. Não pode aplicar antes disso, tá? Legal. Então, aqui a gente pode já encerrar as nossas primeiras perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar pra gente, né? Sim, sim. Eu lembrei de um negócio legal aqui que você falou sobre o tempo de ação. Porque, veja só, eu não coloco a toxina hoje e já vejo a ação dela. Já sai o resultado. Já, né? Putz, tipo, passei, já tô sem rugas. Não é assim. Você aplica a toxina hoje, você vai esperar aquelas 4 horas em que você não vai poder mexer nem nada, e você só vai começar a perceber o efeito dela 4 dias depois. Tá? Então você acorda no dia seguinte, nada, fala, putz, não fez efeito? Não, 4 dias depois é que você vai perceber que a sua musculatura então parou de contrair. E depois só de 14 dias é que o efeito está total. Então totalmente, assim, você percebeu que agiu totalmente a toxina depois de 14 dias. E aí tem um negócio legal sobre correção também. Então digamos que você fez uma aplicação lá, você me perguntou se podia aplicar de novo, né? Então em 14 dias depois que você aplicou, se você notou, por exemplo, que uma sobrancelha levantou mais do que a outra, isso dá para fazer uma correção. Dá para corrigir uns pequenos erros, dá. Então, assim, se a sua pálpebra caiu, você não vai querer que a outra fique caída também. Não. Né? A menos que realmente, né, de repente é uma opção, mas isso aí não tem muito como resolver, mas você tem como resolver assimetrias. Então, se uma musculatura, por exemplo, a sobrancelha ergueu demais porque foi colocado a toxina numa parte e não foi colocada na outra, então você consegue fazer com que o outro lado fique igual, fazer com que a sobrancelha abaixe
Que a outra levante, difícil. É mais impedindo contração mesmo. Você vai ter que ir jogando ali. Então, normalmente a gente agenda o paciente daí 2 semanas, daí 14 dias, e aí a gente pode fazer uma nova aplicação de quantidades pequenas. Também não pode pôr um montão, porque senão também você criaria o efeito vacina. Então existe a possibilidade de fazer essa pequena correção depois de 14 dias. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. Eu acho que de toxina que eu estou me lembrando é isso. Como a Cissa falou, se você tiver aí alguma dúvida, quiser deixar seu comentário, contar a sua experiência, né? Porque de repente você já fez e foi feliz, ou não gostou, ou doeu muito, né? Não sei, conta pra nós aí o que você achou. Todos têm uma experiência diferente, né? Cada um tem. Até essa questão de dor, eu tô me lembrando que a primeira vez que eu fiz, eu não senti tanto. A segunda eu, parece que eu tava mais sensível. Tem dia que a gente tá mais sensível, né? Então, mas assim, não é nada insuportável. Pra ficar bonita, eu acho que vale a pena em bastante coisa, né? E então conta pra nós aí o que você achou e a gente vai ficar muito contente de poder te responder aí as suas próximas dúvidas. Valeu? Valeu, muito obrigada. Obrigada.